Oi gente, tudo bem? Eu vim falar com vocês sobre um tema que está super na moda hoje. Todo mundo está falando, a gente ouve falar de empresas inovadoras, a gente vê, por exemplo, na capa da revista Exame, edição de aniversário, inovação radical, inovação disruptiva. O que será que é isso? Né? A gente viu, por exemplo, algumas semanas atrás na capa da Veja, inteligência artificial, indústria 4.0. Então a gente está entrando na quarta revolução industrial. Eu sou professora de inovação, eu acho que esse tema é muito legal e também é um pouco difícil de acompanhar. Por quê? Porque tem muita informação, a gente está sendo bombardeado de informação o tempo todo. Como professora de inovação, eu sei que as informações técnicas acabam por dobrar a cada ano. E os estudantes demoram uma média de 4 anos para conseguirem se formar. Então, aquele primeiro ano que ele teve aprendizado, pode ser que no último ano aquele aprendizado já ficou defasado, já ficou antiquado. Então, como que a gente consegue lidar com tudo isso? Né? Existem hoje 31 bilhões de buscas no Google. E antes da era Google, para quem que a gente fazia todas essas perguntas? Uma pessoa que viveu no século XVIII, ela tem uma quantidade de informações durante uma vida toda que atualmente a gente consegue ter essa quantidade de informações lendo, por exemplo, a New York Times durante uma semana. Então a gente vive num mundo exponencial, né? Por exemplo, o Facebook, hoje, ele tem 745 milhões de pessoas que acessam o Facebook, e se o Facebook fosse um país, ele seria o terceiro país mais populoso do mundo, só atrás da China e da Índia. Então a gente vê que as coisas estão mudando, né? E como essas coisas estão mudando, até a forma com que a gente se relaciona muda. Os casais nos Estados Unidos, entre 8 casais, um se conheceu online, né? Então a gente vê como que isso afeta também na nossa vida. Voltando um pouquinho lá para os estudantes, né? Como que isso afeta a vida dos estudantes? Se aquilo que eles aprenderam já virou antiquado, como que a gente vai conseguir lidar com tudo isso? Quais que vão ser, então, os novos métodos de ensino? Então, essa é uma forma que eu estou tentando me comunicar com vocês. Fiz também o site Patrícia Inova, que vocês podem acessar. Aí tem lá uma parte de livros, uma parte bem interessante, que eu coloco resenhas de vários livros, de diversos autores. Por exemplo, Startup Enxuta, do autor Eric Ries. O Peter Thiel, né, que escreveu o Zero to One. Então, são livros que às vezes não tem traduções ainda. Então, eu consegui fazer alguns resumos para vocês, eu acho bem legal. A gente tem também bastante aula prática em laboratório, da indústria 4.0, laboratório de internet das coisas. Então, eu coloquei um pouquinho das fotos, um pouquinho do vídeo, um pouquinho mostrando dessa dinâmica da aula. Tem bastante também palestrante. Por quê? Porque a gente tem que estar sempre se atualizando. Aí tem uma palestrante de pequenas empresas e grandes negócios, palestrante que fala sobre fintechs. Então são diversos assuntos, são diversos palestrantes, tem muito contato legal lá, se vocês quiserem lá acessar. Coloquei todas as informações do palestrante, também o tema da palestra. E acho que é isso, acho que a gente está preparando hoje o jovem para empregos que ainda não existem. Por exemplo, no ano de 2010, os 10 empregos mais procurados não existiam no ano de 2004. Então a gente está preparando os jovens para empregos que ainda não existem, ou para tecnologias que eles vão utilizar que também não existem, né? Então como que a gente aprende um pouquinho de inovação? É difícil a gente falar assim, vamos inovar, né? Será que somos inovadores? Sim, somos todos inovadores, somos todos criativos. O ser humano é, por natureza, uma pessoa criativa. O que existem, às vezes, são alguns bloqueios. E aí, quando a gente estuda inovação, a gente consegue trabalhar com esses bloqueios, né? Então, existem diversas ferramentas para a gente conseguir gerar ideias, por exemplo, brainstorm, brainwriting, a gente tem 5W1H, a gente tem diversas ferramentas para a gente conseguir selecionar essas ideias que foram geradas, por exemplo, funil da inovação, que é o pipeline,
a Matriz Gucci, a gente tem diversas ferramentas para fazer a difusão da inovação. Essa parte é muito legal, porque entram aí também os vídeos, a edição de vídeos, entram também os blogs, os sites. Então vocês vão ver diversas ferramentas, como por exemplo o Wix, o WordPress, fábrica de aplicativos, muitas ferramentas interessantes para difusão da inovação. Por quê? Porque se você tem uma inovação, uma invenção, e dessa invenção ela não foi divulgada, não teve a difusão dela, ela continua sendo uma invenção. Por exemplo, o avião do Santos Dumont é uma invenção, né? Santos Dumont é inventor, ele inventou o avião, mas a partir do momento que a empresa Embraer passou a comercializar, ela passou a ser uma inovação. Então não existe inovação sem difusão, tudo bem? Sem necessariamente a comercialização. Então aí alguns conceitos e eu convido vocês para virem aqui para o site patricinova.com, tem bastante informação, vou procurar atualizar vocês com eventos também, com tudo que está acontecendo nesse mundo da inovação, além de toda a teoria, né, básica e aplicações práticas da inovação. Então, muito obrigada, visitem o site, um beijo e tchau!